Irmãos, esse slide traz um tema que nós queremos estudar durante este ano. Tudo para a glória de Deus. Texto de 2 Coríntios 4:12, que fala a respeito de existirmos e de todas as coisas que existem são para a glória de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós vamos ler mais uma passagem, quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Vamos fazer essa leitura. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por esta noite, Senhor Deus. Deus querido, que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos firmando nos seus passos, nos dando sabedoria nas decisões e fazendo-nos enxergar, ó Deus, como nós cantamos, que entregamos, que damos o nosso coração a Ti, ó Deus, que a cada dia realmente o nosso coração seja dirigido pelo Senhor, pela Tua vontade. Sabemos que vivemos no mundo, somos pecadores, mas que cada vez mais possamos ter controle, ó Deus, das nossas vidas na presença do Senhor, fazendo tudo, ó Pai, visando a glória do Senhor em primeiro lugar, ó Deus. Que assim, ó Deus, nada seja difícil para nós, pois tudo o que fizermos tem um propósito muito maior, que é agradar ao Senhor, ó Deus. Que se cumpra em nós, ó Pai, esta palavra do Senhor. Nós te pedimos pela mensagem que vamos meditar nessa hora. Que o Senhor fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, fala a respeito da forma de nós enxergarmos as coisas. Com certeza, o texto deixa bem claro que a forma que nós olhamos as coisas podem, sim, fazer diferença. Ou trazer para nós a luz ou as trevas. Passagem sempre compara os nossos olhos com o nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração do mal. Devemos, assim, alimentá-lo da verdade. O que seria isso, irmãos? Olhos bons, ter olhos bons. O que seria trazer para nós luz e não trevas? Porventura seria olhar os problemas e dizer que eles não são nada? Ou ficar como aquela pessoa que fala que você deve olhar o lado bom de cada uma das coisas? Repare que ter olhos bons não significa simplesmente ter uma visão apenas do que é bom ou olhar o que é bom, mas ter uma visão de um todo e não apenas uma visão de partes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós temos a nossa vida
Quando alguém pergunta se está tudo bem, se está tudo mal, a gente vai relacionar com um fato que esteja acontecendo. E você vai falar, não, está tudo bem. O que eu gosto de fazer é comer, eu já comi, está tudo bem. Ou está tudo mal. Não gosto de calor e está calor. Repare como a gente acaba tendo olhos muito limitados ao momento em si. Alguns podem dizer, não, então a gente tem que olhar só para o lado bom. Não, está tudo bem. Está calor, mas é um dia que eu vou à igreja, um dia muito bom. Olhei o lado positivo. Mas não é isso que eu estou falando. Olhos bons, mais do que uma visão do positivo ou do que do negativo, é uma visão do todo. Uma visão realista do todo. Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa compreender isso. O primeiro exemplo está relacionado a um texto que eu acho muito interessante. Não sei quantos já viram esse texto. Olha o que ele diz. Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. Jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Já pensou você recebendo uma carta dessa? Do namorado ou da sua namorada? Que situação. Será que existe uma outra forma de olhar para isso aqui? Mas tente olhar de baixo para cima então. Vamos ver se vai mudar alguma coisa? É tarde demais. Sinto, mas tenho que te dizer a verdade. Eu te amo. Jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. É a mesma carta, mas numa perspectiva diferente. Um olhar diferente. Nós percebemos que a história acontece assim. E quantas vezes tentamos pontuar, né, o começo e o fim. Repare que se a gente tivesse condição de olhar a nossa história, muitas vezes do fim para o começo, parece que teria um sentido diferente. Às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida, e a gente tem essa visão linear, sendo que, às vezes, isso é errado, pois nós precisamos analisar a história de forma diferente. Como eu já disse, não apenas com situações boas ou más, mas como um todo e conforme uma sequência melhor do que às vezes a que nós mesmos fazemos. Um outro exemplo desta mesma questão, também de uma frase. A história aqui é a seguinte: um homem rico, sentindo que ia morrer, pediu um papel e pena, era antigo, né? Escreveu assim. Olha o que ele escreveu: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres.
Nenhuma pontuação ele colocou. Não sei quantos já viram também essa história, mas é interessante. Contas então que chegou. Primeiro chega o sobrinho. O sobrinho foi lá e pontuou: deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Vem depois a irmã e pontua assim: deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. De repente vem então o alfaiate: deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Enquanto o juiz estava lá tentando resolver esse problema, aparece uma comissão de pobres. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Qual a pontuação correta? Repare, irmãos, que a questão da visão da própria história muito depende também dessa tal pontuação, de como nós identificamos os acontecimentos, como nós pontuamos as frases. E aí, como eu já disse, não é o simples fato de eu ter bons olhos para olhar as coisas ruins e falar que elas são boas, e nem eu pontuar conforme o meu interesse próprio, como essas pessoas fizeram. Aí que entra o nosso tema. Quem deve ser o orientador para que eu consiga ler a frase do local correto, para que eu consiga pontuar as coisas da forma correta? Tudo deve ser feito para a glória de Deus. No caso, a melhor pontuação é a pontuação baseada na vontade de quem deixou a herança. Nós vamos ficar sem saber aqui para quem deixou a herança. Mas qual a pontuação correta das nossas vidas, da nossa vida? Conforme a glória de Deus. Como é ter essa visão, perspectiva? Eu vou dar só mais um exemplo. Eu achei muito interessante esse exemplo também. Conta-se que uma moça estava com um problema muito sério na sua vida. Desempregada, perdeu o namorado. E ela foi conversar com a sua mãe. Sua mãe viu que ela estava muito abatida e teve uma ideia. Vamos lá, minha filha, na cozinha, que eu vou fazer um bolo. Fazer um bolo para você. A mãe sabia que aquela filha gostava muito de bolo. Aí, o que acontece? Chegaram lá na cozinha e logo a mãe separou todos os utensílios, ingredientes que usaria, colocou na mesa. E perguntou para a filha: querida, você quer um pedaço de bolo? A menina respondeu: mas já, mãe? Eu quero, é claro, seus bolos são deliciosos. Já? A mãe respondeu: já. Bebe um pouco deste óleo de cozinha. Assustada, a filha respondeu: credo, mãe. Depois: que tal comeres uns ovos crus, filha? Que nojo, mãe. Queres então um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio? Mãe, isso não presta. A mãe então respondeu: é verdade. Todas essas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas na medida certa, elas fazem um delicioso bolo. Quando
as colocamos juntas, na medida certa, elas fazem um delicioso bolo. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente não consegue juntar as peças dos acontecimentos. Às vezes a gente sofre diante das situações, sem ao menos tentar entender que tudo aquilo faz parte de um grande propósito de Deus em cuidar das nossas vidas. Quando nós lemos Romanos 8, 28, o que diz lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós vamos entender isso, irmãos? Quando a gente estiver mais próximo desta visão da glória de Deus. Ou seja, de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quando se pergunta sobre o propósito da sua vida, qual o propósito da minha vida? E aí nós voltamos ao texto de 2 Coríntios 4,15. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O propósito da nossa vida deve ser a glória de Deus. Todas as coisas. Às vezes nós temos uma visão muito humana, quando nós devemos ter uma visão mais de Deus, conforme a nossa própria vida, conforme quais devem ser os passos da nossa vida. Todas as coisas. Tem um texto que explica muito bem isso, que é 1 Coríntios 10:31. Porquanto, quer que comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Interessante, irmãos, quando a gente tem essa perspectiva, muda a nossa vida. Porque quando nós passamos por dificuldade, sofrimento, nós vamos entender que aquilo é para a glória de Deus. Que um propósito dentro de cada um dos acontecimentos. João 11:4, né? Quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, aqui diz: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando uma criança foi mostrada para Jesus, uma criança que tinha nascido, né, com enfermidades. Quem pecou? Foi a pergunta. Seus pais, ele? Disse, ninguém pecou. Aquilo era para a glória de Deus. É difícil entender, principalmente a questão do sofrimento, né, irmãos? Como o sofrimento pode ser para a glória de Deus. Mas nós sabemos que todas as coisas, todas mesmo, cooperam para o nosso bem, para a história maior. Sempre lembrando da visão do todo. Definindo a vida, definindo o meu bem-estar ou mal-estar relacionado ao todo. E se nós olharmos a nossa vida de uma forma geral, a gente sempre vai agradecer a Deus. Pois apesar de tudo, todas as coisas têm cooperado para a nossa história se completar. Se a gente pensar nos próprios relacionamentos, por que nós nos relacionamos uns com os outros? Por que nós conhecemos as pessoas? Por que nós devemos tratar bem os outros?
Tem um texto em Romanos 15:7, diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Às vezes nós temos uma visão limitada dos relacionamentos, como se eu vou me relacionar com as pessoas para a minha alegria, né? Ambiente social, onde eu me sinta bem. Mas nós devemos entender que todo relacionamento, toda essa união, também tem um propósito, que é a glória de Deus. Podemos servir a Deus. E repare que até muda, né? Quando nós somos unidos por uma missão, até as diferenças não são tão importantes. Eu tenho uma missão: glorificar a Deus. E para que eu esteja cumprindo essa missão, eu devo estar junto dos irmãos, eu devo ter comunhão, eu devo buscar a paz. Isso vai fazer com que eu tenha um incentivo maior de estar com o meu irmão, de amar meu irmão. Repare então como a perspectiva muda quando a gente tem a glória de Deus como o ponto que move as situações da nossa vida. O comprometimento nosso também, todo o trabalho que fizemos, o amor, tudo isso deve ser feito para o louvor e glória do Senhor. Principalmente quando nós servimos a Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa para engrandecimento próprio, né? Para ser conhecido como o homem importante. Mas também devemos servir a Deus para a glória do Senhor. Aquela frase que nós lemos no final do ano, né? Que um espelho, quando ele é muito notado, é porque ele tem algum defeito, né? O espelho reflete uma imagem importante. Se nós somos espelho, quando as pessoas olharem para nós, elas não têm que olhar e nos enxergar. Elas têm que enxergar Deus. Enxergar a obra de Deus, para a glória de Deus. Toda honra, todo poder, tudo seja feito para a glória de Deus, pois Ele é exaltado entre as nações em todo o tempo. Irmãos, nós estamos no começo do ano ainda. E eu gostaria que a gente pudesse atentar para esse objetivo. É um ano novo, temos uma nova motivação, mas a mesma fé, o mesmo propósito, que é glorificar a nosso Deus, a nossa vida. Eclesiastes 11 diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Tudo, porém, depende do tempo e do acaso. Esse texto ele é meio frustrante às vezes para nós. A gente está acostumado a cantar aquele hino, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Aqui está dizendo que não é dos fortes, não é dos ligeiros, dos sábios, nem dos prudentes, nem deste nem daquele. E quando diz tudo depende do tempo e do acaso, o que quer dizer esse texto? Quem que controla o tempo? Quem que controla o acaso, as situações? Não quer dizer que está tudo jogado a um dado, né? Ai, se cair para cá, se cair para lá. Não, o texto está querendo dizer que tudo depende da vontade de Deus. Não é você ser forte, você ser bom ou você ser mau. Muitas vezes uma pessoa má passa por tantas coisas boas. Às vezes uma pessoa boa passa por tantos problemas. Tudo depende de um propósito maior, que nós nem sempre conhecemos o qual, mas somos sujeitos a ele, para a glória
de Deus. A única coisa que nós não podemos dizer que não sabemos é que o propósito de toda a existência do planeta, do mundo, dos homens, da criação, o propósito é a glória do Senhor. Até mesmo o mal, os homens maus, eles têm guardado, Deus tem guardado para eles a sua ira, e virá sobre eles a repentina destruição, como é dita na palavra. Toda a história, quando ela é vista, a forma completa, nós podemos sim glorificar ao nosso Deus. O que nós precisamos pedir, irmãos, que Deus venha nos conduzir, Deus venha nos dar direção para os caminhos, e cada vez uma visão mais ampla de todas as coisas. Quantas vezes a gente percebe, né? Como a gente se pega por probleminhas pequenos e sofre por probleminhas pequenos, exatamente por falta dessa visão do todo, e muito mais ainda por falta da visão da glória de Deus. Se você parar para pensar, você consegue lembrar qual era a sua principal preocupação? Não vou nem dizer do ano passado, mas da semana passada. O que você estava ansioso? Qual que era a sua preocupação? A gente não lembra, né? Porque cada dia, talvez um problema faz a gente esquecer o outro. É aquela brincadeira, né? Você está com uma dor no dedo assim, o que vai fazer você esquecer essa dor no dedo? Pega um martelo e martela o outro dedo, com mais força. Você vai lembrar da dor desse dedo? Não lembra. Mas quando nós olhamos um todo, nós podemos esquecer e podemos nos alegrar, reconhecendo que cada um dos ingredientes da nossa vida, no final, vão produzir algo maravilhoso. Como o bolo que foi construído ali, né? Nós podemos ter a certeza disso. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele nos oriente, que Ele nos fortaleça e nos dê mais, né? Dessa paz, dessa consciência da verdade do Senhor. Depois nós vamos cantar no 161. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor Deus tem nos dado. Te louvamos pela vida, pela saúde, pelos problemas. Te louvamos, ó Deus, pelo ar que respiramos. Te louvamos, Senhor, por ser conhecidos do Senhor, Deus. Ó Deus querido, que o Senhor nos dê mais humildade, Senhor Deus. O Senhor nos dê mais condição de enxergar, ó Deus, quem realmente nós somos, quão pequeninos nós somos, e o quanto, ó Pai, o Senhor Deus nos amou. Ó Deus querido, que o Senhor venha tirar de nós, ó Pai, esse desejo tão constante de ser agradado, de fazer aquilo que só traz o prazer para nós mesmos. O Senhor tire de nós, ó Pai, até mesmo a despreocupação com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso lado, por sermos tão egoístas, ó Deus. Deus querido, que o Senhor tire de nós, ó Pai, esta cegueira, para não enxergarmos, ó Deus, o Senhor. Que os nossos olhos possam ser bons, e assim como a Tua palavra diz, todo o nosso corpo será iluminado, toda a nossa vida terá razão, terá paz, ó Deus.
Ó Pai amado, confessamos que às vezes nós não sabemos qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Às vezes até achamos que a nossa vida não tem muito propósito, ó Pai. Mas isso faz parte do pecado, faz parte, ó Deus, da nossa pouca visão, de saber como o Senhor usa coisas pequenas, pessoas pequenas como cada um de nós, para um resultado final, ó Deus. Somos sim, ó Deus, como pedras vivas, construindo um exército para a glória do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, para termos essa visão melhor, ó Deus. Para tirarmos os nossos olhos só do pessimismo, tirarmos também os nossos olhos do engano do pensamento positivo, mas termos uma visão do todo, termos uma visão mais realista, menos egoísta, ó Pai, de cada uma das coisas que acontecem conosco. E que o Senhor nos dê gratidão, ó Pai, gratidão aos nossos corações, para a cada dia, sendo, ó Pai, um dia bom ou mal relacionado ao que nós muitas vezes categorizamos os dias, mas a cada dia possamos dar glórias ao Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.